Tá, Agora, aparece. Já boa. tá. Boa. Muito bem. Então, boa noite. Já são 18 horas, né? Tá. Olha, daqui só dá para ver a lua. Está linda, a lua cheia. Deve estar linda mesmo. Eu daqui tenho estado a ver e ela tá cada vez maior, cada vez mais brilhante. Pelo menos alguma coisa aí para animar as noites do pessoal que anda mais nervoso, mais ansioso. É verdade. Olha, já estamos no Facebook. Deixa eu partilhar aqui o link. Tu consegues ver? Consegues partilhar? Aí também Que eu tô aqui a repetir. Tá, agora já está. Ok. Tanto ver junto, partilhar, tem aqui. Bem, então, vou pôr algumas aqui no grupo lá do pessoal também que tinha pedido. Uhum. E assim podem nos acompanhar. E olha, a Ilza já mandou mensagem. No Facebook, vou pôr o link no grupo e assim já podemos falar à vontade. Uma conversa tranquila. Pronto. E já está. Já, super. Então, uma vez mais, boa noite. Eu sou Braulio Ribeiro. Tenho aqui hoje a minha convidada, minha amiga Sandra Fonseca. Hoje vamos Olá. falar sobre os benefícios do mindfulness e a alta performance. Então, Sandra, seja bem-vinda. Obrigada, Braulio. Como é que tu estás? Olha, estou bem, a curtir aqui o sábado, depois de muitas atividades com a família. Com a Agora, família. partilhar aqui um pouquinho das nossas ideias, dos nossos conhecimentos e aprender contigo, querida. Super. Olha, eu ia começar um pouquinho a falar como é que eu me encontrei nesse mundo do mindfulness. Eu sou formada em arquitetura, mestre, e eu, durante toda a minha vida, tive sempre uma relação de amor e ódio com perfeccionismo. Então, eu com o perfeccionismo, o que é que acontecia? Eu era a melhor aluna, tinha todas as notas do mundo que eram possíveis ter, e muitas vezes eu morria de ansiedade. Eu não conseguia atingir os meus objetivos e eu desmoronava. E aí eu entrava numa luta constante para atingir os objetivos mais inimagináveis. E a dada altura, mais nesta fase do mestrado, que foi a última fase da vida académica, eu tive inúmeros problemas, Braulio, com essa questão do perfeccionismo, de tentar atingir uma coisa ali imaginária, cheia de perfeições que só existiam na minha cabeça, e realmente eu tive uma quebra com muita ansiedade, com muitas dificuldades. Eu não conseguia lidar com os objetivos que eu própria me colocava. E a ansiedade fazia-me ter não só sintomas físicos, mas também os sintomas psicológicos. Eu sentia frio, às vezes quando não era para sentir, assim, a mão suada, a boca seca, eu não conseguia relaxar, muita tensão no corpo, muito cansaço, insônia, e no fundo isso acabou atrasando toda a minha performance nesse mestrado. E eu disse, mas o que é que se passa aqui? Nessa altura eu não tinha qualquer domínio, nem noção, quer dizer, eu tinha uma ideia do que era inteligência emocional, mas eu não tinha sequer noção
de como lidar com todos esses aspectos, que para mim pareciam tudo coisas muito abstratas. E foi então que eu tive o primeiro contato com o que era mindfulness, recomendado por alguém, e aí eu comecei a explorar o conceito e meio que de uma forma muito empírica a explorar meditação. E então entrei numa rotina de fazer uma prática de meditação todos os dias. Na altura eu não sabia a diferença entre mindfulness e meditação. Então o que eu na realidade estava a fazer diariamente era mindfulness e algumas práticas de meditação respiratória, breathing. Okay. E então foi super positivo, porque na altura eu comecei a perceber como controlar os efeitos e esses sintomas da minha ansiedade. Então, do modo assim, bem curtinho, esse foi o começo. Ok, Sandra, eu queria tirar uma dúvida que achei interessante o que tu falaste. Para muitas pessoas, inclusive eu no início, achava que mindfulness e meditação fosse a mesma coisa. Não quer dizer que não é a mesma coisa? Não necessariamente, ok? Em termos práticos, uma prática de mindfulness é um dos tipos de meditação. É um dos tipos que nós podemos, ou seja, práticas meditativas, de uma maneira, num contexto histórico, práticas meditativas são geralmente associadas à religião budista, ok? E tem todo um contexto religioso e toda uma questão mais profunda, milenar. Mas o que acontece? A maior parte das pessoas não tem aquela religiosidade associada à meditação. E então, o que é mais importante para nós, para que nós possamos reter aqui? É importante que nós pensemos da seguinte forma: existem vários tipos de meditação, e alguns desses tipos de meditação que nós podemos usar para o nosso dia a dia e para as nossas práticas, para a melhoria de várias coisas na nossa vida, um desses tipos é a mindful meditation, ou seja, a meditação mindful, a meditação de atenção plena. Porque, no fundo, o termo mindfulness refere-se a essa atenção plena, que não é necessariamente meditação. Meditação são um conjunto de práticas. Então, essa atenção plena, que é onde eu quero que as pessoas neste momento se foquem, no fundo, nós temos a consciência plena do que nós estamos a viver no momento presente, ou seja, nós estamos aqui neste momento nesta live. Eu sei que está aqui uma live, tem uma câmera, tem um som que vem do computador, eu consigo ver a pessoa que está do outro lado, e são pequenos detalhes que compõem o momento presente. Então, no fundo, eu tenho essa consciência do que é o momento presente, do que está acontecendo neste momento, e eu vou ter essa experiência sem qualquer julgamento, com compaixão, com empatia, com atenção, com foco. Então, no fundo, o mais importante para que as vezes nós podemos fazer outras práticas, não é? Mas mindfulness refere-se a essa atenção plena, a essa consciência no momento presente. Ok, olha, muito bom, muito interessante essa separação de conceitos. Até o próprio termo mindfulness é um termo novo para muitas pessoas, não é? E eu sei que tem alguns profissionais, principalmente no mundo esportivo, já vêm utilizando essas práticas. No mundo empresarial também utiliza-se essas práticas, né? Podes dar um exemplo mais concreto? Como é que a Sandra utiliza o mindfulness? Então, pegando um pouquinho naquela história que eu estava a contar no começo, como é que eu utilizo? Eu hoje utilizo de manhã.
essencialmente de manhã, faz parte da minha rotina de manhã. Eu acordo às 5 ou às 6 da manhã, dependendo das minhas atividades, o meu programa do dia anterior. Mas eu, ao acordar, geralmente eu começo com a leitura da Bíblia e depois faço a meditação. Mas o importante é, no fundo, tu começares o teu dia, isso é a forma como, para mim, ajuda-me bastante. Eu começo o meu dia com mindfulness, com reconectar-me comigo mesma. No fundo, é essa busca que eu, neste momento, estou focada, reconectar-me. Eu busco reduzir o fluxo de pensamentos, ter consciência de qual é o meu estado de espírito no começar desse dia, e depois eu consigo ter um melhor foco nos meus objetivos logo pela manhã. Mas de uma maneira muito prática, dando um exemplo, às vezes no meio do dia eu me vejo ansiosa. Vamos supor que eu vi a atualização dos dados da Covid-19 na televisão. E eu aí fiquei preocupada com uma tia que pertence ao grupo de risco, alguma coisa assim. Eu pego em mim, eu começo a sentir nos meus ombros, aqui no trapézio, eu começo a sentir a tensão, eu começo a sentir aquele desconforto no estômago. Aí eu pego e começo os exercícios de respiração e focar na minha respiração. Então, o que é que isso faz? Faz-me ganhar algum tempo, faz-me perceber que emoções é que eu estou a viver e reduz essas emoções, pelo menos o fluxo dessas emoções e o fluxo de pensamento que eu vou tendo. E aí eu começo a reduzir os efeitos da ansiedade. Okay. Então, eu acho que muitas vezes nós nos vemos aí a ver esses vídeos sobre o Covid e etc. no telefone, ficamos naquele estado de ansiedade, algumas pessoas não conseguem nem dormir, e no fundo é um bocado esse exercício de conectarmos com aquilo que nós realmente somos. Olha, eu acho bem interessante, eu também pratico a meditação, e aos fins de semana temos adotado uma prática que é, hoje, por exemplo, acordamos pronto, eu acordo às 4 da manhã, sem despertador, sem nada. Depois às 5 da manhã o hábito fazemos a nossa... É verdade. E depois da leitura de provérbios, a nossa reuniãozinha aqui, trocamos algumas impressões. Vou fazer exercício na marginal, não é? E hoje particularmente fui fazer a meditação à frente do mar, né? Eu particularmente gosto muito. E é esquecer um pouco mesmo de todo aquele pensamento tá fora, esquecer do mundo interior, do mundo exterior e se conectar com o interior e ouvir dentro de si, né? Respirar e sentir aquilo. Eu vi uma publicação que eu achei muito interessante sobre isso, que era a questão de, às vezes a pessoa quando faz uma oração, ela está a falar com Deus, né? E quando ela faz a meditação, ela está a ouvir Deus conversar com ela, né? É que é algo... Sim. Deixei de lhe ouvir. Braulio, acho que cortou aqui. Cortou, ok, voltou. Agora. Voltou? Sim, super. Também consigo ouvir, perfeito. Outra questão interessante, enquanto estava em comissão de serviço, no meu trabalho numa instituição pública, como chefe responsável por uma área em que nós vivíamos sob muito estresse. Né? Desde janeiro deste ano que eu estou em outra área, mas era uma área que vivia sob constante estresse. E uma das coisas que eu fazia, eu às vezes estava a atender sempre as pessoas, vinha 10, 15, 20 pessoas consecutivas. Então, uma das práticas, eu tirava às vezes 2 minutos, acabava de atender alguém,
tirava às vezes 2 minutos, fechava-me mesmo, fazia ali uma meditação para poder respirar, e alguns Inspirar exercícios, fundo. os exercícios de respiração que são muito importantes, né? E isso Sim. sentia alguma energia nova, dava um novo ânimo, uma nova força para poder, venha o próximo contribuinte para poder ouvir um pouco, né? Eu É. gostaria que podias falar um pouquinho mais sobre os exercícios de respiração? Olha, então, os exercícios de respiração, eu acho que eu agora estou numa fase em que eu estou a tentar, no meio da minha meditação, não ter realmente pensamentos nenhuns. Mas a maior parte das pessoas, por causa dos padrões cognitivos que têm, dos processos cognitivos que já têm desde a nascença, a maior parte das pessoas tem dificuldade em ficar muito tempo sem qualquer pensamento. Mas isso é algo que é da nossa natureza, é possível. Há pessoas que relatam que esse momento em que nós não temos pensamento nenhum é o momento em que nós estamos a ser nós mesmos, aquilo que nós realmente somos, e é o momento em que nós estamos a ter a tal conversa com Deus, a ouvir Deus. E é, no fundo, uma experiência muito interessante, porque tu te sentes consciente, tu sabes que tu estás ali, mas tu não estás necessariamente a pensar nada, ok? São noções muito de... Eu posso falar aqui horas sobre isso, mas eu acho que as pessoas sentirem é diferente. Uhum. Então, antes de chegar nesse momento, eu ainda não consigo chegar nesse momento de imediato, ok? Nem consigo ficar nesse momento muito tempo sem antes fazer as práticas de respiração. Então, existem várias práticas de respiração, algumas que eu uso com maior frequência são estas duas que eu vou dizer. A primeira, que é no fundo nós pensarmos na inspiração e na expiração, conforme vamos fazendo. E é preferível começar com uma inspiração profunda e expirar profundamente. E fazer isso umas 3 vezes. E o bom disso é que, ao fazermos e ao pensarmos nessa respiração, nós depois podemos entrar numa fase em que respiramos normalmente, mas continuamos a pensar na respiração que nós estamos a fazer. Então, no fundo, o que a pessoa pode fazer é inspirar por 4 segundos e contar nos dedos enquanto inspira, para não ter que pensar nos números. A pessoa faz a inspirar e depois ao expirar, e vai fazer sempre isso, vai repetir esse processo umas 3 vezes. Inspira. Então, algumas pessoas, eu ouvi no começo do estado de emergência, algumas pessoas a dizerem que isso é um bom teste à nossa saúde e à nossa respiração, ao nosso sistema respiratório. Porque uma pessoa doente com uma pneumonia ou alguma coisa do género não consegue ficar tanto tempo a respirar por tantos segundos, inspirar e expirar por tantos segundos, porque sente essa falta de fôlego, essa incapacidade. Então, é super interessante que nós consigamos fazer esse processo. Em princípio, eu consigo chegar pelo menos até 8, inspirar por 8 e expirar por 8. Eu acredito que a maior parte das pessoas consigam. 8 segundos, portanto, segura o ar por 8, inspira, segura o ar por 8 segundos, depois solta, é isso? Inspira por 8 e expira por 8. Se não for possível, inspira por 4 e expira por 8. Ok? A inspiração pode ser mais curta que a expiração, porque na expiração nós tiramos os gases nefastos ao nosso corpo e nós estamos a expelir tudo aquilo que o nosso corpo não necessita. E então aí nós podemos inspirar à vontade o oxigênio e na expiração nós nos permitimos retirar todo, incluindo aquelas toxinas que normalmente nós não nos permitimos tirar quando estamos ansiosos e estamos com a respiração curta.
E então esses exercícios permitem que a inspiração e a expiração sejam mais normalizadas e que nós nos comecemos a concentrar. Dentro desse primeiro exercício, uma coisa que pode ajudar é sentir a inspiração aqui assim, por baixo das nossas narinas, sentir a inspiração e a expiração. Se ajudar numa fase inicial, pôr o dedo. Vamos lá. Você que está aí em casa assistindo, faz também, tá? Isso. Inspira por 1, 2, 3, 4 e expira por 1, 2, 3, 4. Então, no fundo, depois, ganhando a consciência de onde nós vamos sentir essa inspiração e essa expiração, nós podemos ficar numa posição normal, com as mãos para cima, e sentir, podemos estar sentados numa postura ereta, com a coluna ereta, e sentir essa inspiração a entrar e essa expiração a sair. A inspiração e a expiração. O ar a entrar e o ar a sair. O segundo exercício é um exercício que requer um bocadinho mais de coordenação. Inspiramos por 4, prendemos em 4, expiramos 4 e prendemos outra vez 4 segundos. Como é que funciona? Inspira, prende, expira, prende e assim sucessivamente. Inspira 4 segundos, prende a respiração 4 segundos, expira 4 segundos, prende sem o ar 4 segundos. Ok, bem interessante essa técnica. Eu esqueci a pergunta que ia lhe fazer, mas era uma curiosidade, na verdade. A palavra espírito, na verdade, né, ela, em latim, spiritus, ela significa respiração ou sopro, não é? Bonito. E faz todo sentido, né? Normalmente nós quando a pessoa está mais agitada, quando precisa de um autocontrole novamente, só faz a respiração e aplicando as técnicas, podemos utilizar o exemplo que a Sandra deu agora. É como se voltasse a concentrar-me. Olha, deixa eu centrar-me no meu espírito, sai um pouco daquelas emoções todas, não é? Das emoções todas. Entra-se e volta à tranquilidade, né? Vamos chamar assim. Bem interessante. E outra questão, Sandra, lembrei-me agora. A importância da postura. Existem pessoas que às vezes têm dificuldade em fazer meditação sentadas ou pode-se fazer a meditação deitado? Tem alguma outra? Porque parece que existem vários tipos de meditações, né? Conforme a Sandra fez referência, o mindfulness é apenas um dos vários estilos de meditação que existem, né? Existe alguma meditação que a pessoa pode fazer deitada ou de pé, não sei, ou pode fazer sobre isso? Olha, é assim, com relação à postura, tem um vídeo muito interessante da Monja Coen, e ela fala dessa questão da posição. E é muito bom nós pensarmos e ganharmos o hábito de estarmos numa posição ou de sentada ou com as pernas cruzadas, não é? Tem uma enorme dificuldade em pernas cruzadas, sabes? Olha, é assim, se não dá para pôr assim, cruzada, ok? Não dá para pôr assim, põe uma frente da outra, as duas no chão. Não dá? Já está a doer só de olhar, ficar com as pernas assim. Uma frente da outra. Uma frente da outra no chão. Ok?
Uma pessoa idosa que não consegue fazer isso, tudo bem, arranje uma cadeira em que os pés possam estar, a planta do pé toda no chão, as pernas 90 graus, tá? Não vamos estar nem com os joelhos cá em cima, nem com as pernas a balançar, ou com os pés a balançar, estar mesmo em contato com o chão, com a mãe terra, e estar numa postura ereta. Nós temos estudos que comprovam que a nossa postura, a nossa linguagem corporal, tem efeitos na química dentro do nosso corpo, ok? Então, é importante nós termos essa postura ereta, porque ela realmente vai produzir a química necessária para nós termos essa estabilidade. Nós temos uma coluna que está estável, está segura e nos mantém numa postura neutra, com os ombros neutros, não vou estar tensa, nem vou estar com as costas, parece que, sei lá, numa posição desconfortável. E outra alternativa, que é aí onde entra a questão do yoga. O yoga, ele funciona muito dentro desse contexto meditativo e de atenção plena. Porque conforme nós vamos fazendo as várias asanas ou posturas do yoga, nós vamos nos desafiando a ter foco, equilíbrio, força, energia dentro do nosso corpo e mental, e nós vamos igualmente manter aquela atenção no que nós estamos a fazer, sempre com o auxílio da respiração. Então, algumas posturas do yoga, nas quais se pratica a meditação, elas são não necessariamente sentadas. Uma delas é a Savasana, que é deitada. Então, no fim de uma prática do yoga, é comum os seus praticantes deitarem-se no chão, numa postura confortável, que é super confortável, com as pernas um pouquinho abertas e os braços um bocadinho abertos também, com as palmas das mãos sempre viradas para cima, abertos a essa recepção de energia. Então, no fundo, o que é que se procura? Procura-se ter aquele equilíbrio, manter sempre a atenção, isso não significa dormir, manter a atenção, buscar o relaxamento e o foco na respiração, numa fase inicial, e depois, quem conseguir se desconectar de tudo, ficar sem pensamentos, super. Então, eu posso sim fazer uma meditação deitada, só que é aconselhável fazer sentado, porque geralmente deitado tu estás naquela postura que normalmente tu vais dormir e é muito provável que tu ganhes sono com isso. Então, muitas vezes, ao fim de uma aula dura de yoga, ou de um dia super estressante, e depois uma aula bem puxada de yoga, na Savasana, ou seja, nessa meditação final da prática, eu me vejo a adormecer. Não tem como. É aquilo, a pessoa tenta fazer os possíveis para estar acordada, para estar ali, atenta, focada, mas o corpo pede que eu durma. Então, é importante as pessoas terem um bocadinho de cuidado. Se estão numa fase de experimentar como é que a coisa funciona e querem saber como é que se faz e etc., eu aconselho a fazerem mesmo sentados. Sentado numa cadeira, pode ser numa cadeira, pode ser no chão. Qual é a melhor prática? Para quem está a Pode ser uma começar, cadeira, pode ser no chão. porque, por exemplo, uma coisa que eu observo é algumas pessoas têm uma certa resistência, principalmente aquelas pessoas que são muito agitadas. Elas têm muita resistência. Olha, eu não consigo. Eu fico na meditação aqui, incomoda-me, eu quero fazer alguma coisa. Né? Tens alguma sugestão para esse tipo de pessoa que acaba por ser também muito ansiosa? Olha, geralmente eu já ouvi algumas grandes mentes
nessa prática, alguns monges a falarem sobre isso. Existe, monge não, eu sigo um guru no Insta e eu ouço ela falar muito disso e etc. Eu acho, eles dizem, são muito categóricos em dizer, olha, fazer as pessoas que têm essa questão da personalidade agitada, ou são muito, ou não conseguem se concentrar, essas são as pessoas que mais precisam de meditação. Então, é para elas que realmente essas práticas de meditação servem, porque no fundo todos nós temos um momento em que estamos mais agitados e todos nós temos um momento em que estamos mais introvertidos, mais quietos, mais calmos. Então, é assim, eu aconselho a começar devagar, com coisas pequenas. Às vezes é só aquele momento de controlar a respiração. Quanto tempo a pessoa precisa para fazer uma meditação, para quem está a começar? Olha, para quem está a começar, eu recomendo uns 10 minutos. Se é aquela pessoa que sente que está muito agitada e não consegue ficar muito tempo sentada, muito tempo ali, 10 minutos. 10, 15 minutos. Porque eu acho que mais do que isso acaba sendo um desafio que não vai ser benéfico em termos da tal prática de não ter o julgamento. Porque de nada nos adianta nós estarmos ali a meditar ou a fazer uma prática de mindfulness e estarmos constantemente a dizer, estou a pensar nisso porque, para que eu estou a fazer isso aqui? Está-me a doer as costas, dói-me ali, não sei o quê, já passou muito tempo, a que horas é que isto vai acabar? E tudo isso envolve muito julgamento, envolve muita falta de compaixão e de empatia por nós mesmos. E então é importante que nós nos concentremos no básico. Se só dá para contar a respiração, fica por aí uns dias e depois tenta alguma outra coisa. Olha, é interessante, lembrei-me agora uma vez, um amigo que, pronto, ele tinha essa característica, né? Uma pessoa extremamente agitada, mas hoje ele já consegue fazer a prática da meditação e do mindfulness. E ele diz, olha, eu para começar, eu comecei com 2 minutos. Super, é isso. 2 minutos. Então, às vezes, isso também é uma dica para quem tem alguma dificuldade, né? Olha, tira 2 minutos do teu dia. Para. E é interessante utilizar o exercício da respiração, né? Sempre. Eu gostei desse exercício, esse por acaso eu não conhecia. Este do 4, né? O 4 para inspira. A contagem da respiração. Depois 4, expira. 4, mantém sem respiração. No fundo um ciclo. Nós conseguimos mesmo imaginar um ciclo. Acho que há tempos tinha um filme em que, agora não me lembro qual é o filme, mas uma das personagens estava constantemente a fazer a contagem nos dedos. E a maior parte das pessoas não sabe o que é essa tal contagem nos dedos, mas no fundo o que ele estava a fazer era manter essa atenção plena e foco na respiração. Então, começar com o básico, baby steps. Mesmo básico para ver se entra no esquema. Ok. E a Sandra, há quanto tempo é que a Sandra pratica mindfulness ou meditação? Olha, assim com regularidade, desde 2017, por aí. Desde 2017. Quais foram os principais benefícios que a Sandra encontrou? Olha, primeiro, um dos grandes benefícios foi essa questão de quebrar os ciclos de vícios emocionais e da ansiedade, né? Hoje eu sou coach. O quê? Fala mais sobre isso, de vícios emocionais e... Pois é, nós temos alguns vícios
emocionais, todos nós temos eles. Quando é que nós reconhecemos esses vícios? A maior parte das pessoas reconhece esses vícios quando vê os efeitos negativos nas relações pessoais, quando começam a surgir as doenças, aquela pessoa que está constantemente doente e não percebe porque que está toda hora doente, ou está sempre a discutir, ou tem sempre algum problema na vida com relação a alguma área da vida. E aí é geralmente onde nós encontramos os nossos grandes vícios emocionais. São aquelas emoções negativas que nós estamos constantemente a tê-las e nós não, e a maior parte das vezes não nos apercebemos que nós procuramos circunstâncias para criar para nós alimentarmos essas emoções dentro de nós. Então, geralmente, vamos dar um exemplo, uma pessoa que está sempre a discutir, sempre a discutir, é aquela pessoa que é do contra. Ela tem ali alguns vícios emocionais, que ela tem que perguntar o que que eu sinto quando eu estou a contrariar alguém, quando eu estou numa discussão a contrariar alguém. E então ali aquela pessoa vai se apercebendo de que emoções é que estão associadas àqueles hábitos negativos, e essas emoções são frequentemente os seus grandes vícios emocionais. No meu caso, a ansiedade era essa sensação de estar ansiosa, essa grande emoção que vinha e tomava conta de mim, acabou sendo uma coisa que eu apercebi-me que determinadas circunstâncias eram criadas por mim e que eu começava a sentir a emoção, essa ansiedade, e aquilo virava um ciclo. Eu tinha pensamentos que alimentavam essa ansiedade, eu me questionava muito, me perguntava, eu dizia, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, e isso alimentava ainda mais a minha emoção, essa minha ansiedade. E eu depois começava a ter o desconforto no corpo, e tudo isso alimentava ainda mais a ansiedade. Então, no fundo... Sandra era viciada em ansiedade. Sem admitir e dizendo para todo mundo que... Eu não digo que eu era, eu digo que é algo que eu continuo a trabalhar essa ansiedade em mim. Eu continuo a trabalhar tudo aquilo que envolve ansiedade, às vezes numa conversa com alguém, e eu estar ansiosa para responder àquela pessoa ou algo assim, e eu apercebi-me que tudo isso estava relacionado e que precisava ser trabalhado e que precisava de práticas diárias e sobretudo de consciência, que a tomada de consciência faz toda a diferença. Exatamente. E... Fala. Não, estava a pensar aqui numa outra coisa. Um outro benefício que eu tive muito com a prática de mindfulness foi o foco. Parece um bocado óbvio dizer que a atenção plena está relacionada com foco, mas na prática, o que acontece? A maior parte das pessoas, vamos supor um exemplo simples, nós estamos a ler um livro, e quantos de nós, às vezes, não deu por si a ler um livro, uma página inteira, e se perguntar assim, mas o que estava escrito nessa página? E ter que ler a página inteira outra vez? Foi. É um exemplo claro de que nós estávamos a fazer uma atividade, a agir no automático, no piloto automático, ou, por exemplo, a conduzir. Estamos a conduzir e com 1000 pensamentos na nossa cabeça, e nós, é um caminho que já fazemos todos os dias, então estamos ali no piloto automático. O foco veio para mim, muitas vezes eu naquela coisa de estou a fazer um trabalho e tenho 1000 coisas à minha volta, o telefone, outras a fazer o tal multitasking que a maior parte das pessoas se sente orgulhosa de poder fazer, mas no fundo aquilo que era a principal coisa eu não estava a fazer bem, não estava a fazer a 100%. E então
ao focar, ao encontrar aquele momento em que eu foco e sei que estou em atenção plena, e ao concentrar-me na minha respiração, ao concentrar-me no meu corpo, qual é essa postura que eu tenho e que eu estou ali naquele momento a fazer uma única atividade, eu vou me concentrar nessa única atividade e eu dei conta que o meu foco ficou muito melhor depois de eu perceber esses pequenos detalhes, porque uma das grandes coisas da mindfulness não é nós estarmos focados na respiração naquele momento ou naquela prática e depois passamos o resto do nosso dia a fazer o oposto. Os benefícios vêm quando nós tiramos da prática e implementamos no nosso dia a dia. E muito bom, muito bom. E é tão simples às vezes, né? Porque os benefícios são tão grandes com pequenas mudanças, pequenas ações, e tem-se vários benefícios ao longo do tempo, né? Eu gosto, por exemplo, a Sandra falou muito no foco e na concentração também. Eu gostaria de destacar, além disto, a questão da concentração, né? Eu noto essa melhoria, esse benefício muito forte, tanto mais que alguns atletas, principalmente nas artes marciais, portanto, eles utilizam muito a questão da meditação, muita questão do mindfulness, né? E mesmo antes de entrarem em provas, alguns já têm adotado a questão da meditação e nota-se uma concentração e uma melhoria nos resultados depois de terem aplicado essas técnicas de respiração e técnicas de meditação. Pois, é impressionante como eu tive uma das fases em que eu mais ansiosa me vi, foi a fase da adolescência em que eu praticava natação e eu não era, digamos assim, parte da time A de natação do clube, mas eu acabei participando em algumas competições. E nessa altura não tinha qualquer noção da dimensão da minha ansiedade. E nessas alturas eu tinha muitas dificuldades em lidar com a ansiedade. Eu não conseguia comer antes das provas, eu ficava com muito enjoo, não conseguia comer, eu ficava, sei lá, com a boca seca, com muita comichão nas mãos e a suar nas mãos. Eu não conseguia falar com ninguém. Aquilo era quase que responder sim ou não para todo mundo. E no fundo, depois, uns anos depois, quando eu encontrei o mindfulness e o coaching, é que eu comecei a perceber esses padrões de ansiedade ao longo da minha vida que eu fui ignorando com o tempo, não é? E então eu acho que nós temos que estar atentos. E os grandes atletas, quase todos eles agora usam esse momento de prática de mindfulness. E tu notas muitas vezes os atletas, sobretudo nas Olimpíadas, a entrarem para as arenas e para os campos e para as suas provas com os fones no ouvido, a ouvirem música alta ou a ouvirem alguma coisa que lhes relaxe. Eles tentam, eu vejo uma grande parte deles com os fones a tentarem ficar ali conectados com eles mesmos e abstraídos do restante, porque são fases que envolvem muita atenção. Tu tiveste a trabalhar durante anos e anos para uma prova que se calhar vai levar alguns segundos, menos de minutos, e é importante tu estás no teu melhor, na tua concentração máxima. Uau, muito bom, muito bom. Isto até acontece porque a atenção plena, né, ela acaba por faz com que as pessoas
prestem atenção só naquele momento, e a concentração na respiração é como se tirasse o foco de todas as outras coisas, então a pessoa concentra todas as energias e todas as forças nela, né? Uhum. O atleta é extremamente importante na hora que ele vai, pronto, principalmente na prática de algum esporte, né? Então ele precisa estar ali o máximo concentrado possível. E É, isto acaba por ser fantástico. Agora, sim. eu gostaria de fazer referência também no mundo empresarial, não apenas nos atletas. Eu, Uhum. no mundo empresarial, há melhoria de resultado, há melhoria de produtividade. Eu Sem falo isso dúvida, por experiência própria, sem dúvida. faço isso por experiência própria. A pessoa fica É. muito mais concentrado, tem um foco melhor, né? Uhum. Tem um foco melhor, eu até acabo por terminar mais rápido algo que eu demoraria mais tempo. Muitas vezes ia Exato, ter que parar para mexer num telefone, para fazer outra coisa, não é? exatamente. É, é. E eu acho que a maior parte das pessoas só começa a dar valor a isso quando realmente começa a experimentar os efeitos, a transportar aqueles benefícios que tem numa prática de 10 minutos para a produtividade no trabalho. E trabalho, estudo ou o que for. Eu comecei a sentir esses benefícios como estudante e eu agora sinto eles muito mais como profissional. Como estudante, eu lembro-me que muitas vezes eu ficava naquele ciclo vicioso de emoções nefastas e acabava, às vezes, perdendo imenso tempo mais com as minhas emoções do que com o trabalho em si. Lembrando que um dos primeiros pensamentos que eu tinha no começar do dia era se eu teria tempo para acabar aquela atividade. Então, isso produzia uma ansiedade enorme e eu realmente concretizava aquilo que eu estava a me perguntar, mas eu só não tinha noção que eu própria que estava a causar aquilo. Então, depois acaba vindo um bocado a experiência profissional, que é, às vezes, nós dizemos para nós mesmos: bom, essa tarefa que eu tenho a desenvolver, ela vai levar imenso tempo, nós temos prazos curtos, os clientes exigem o produto com, dentro daquele espaço de tempo. O que nós temos que fazer é realmente dar o nosso melhor, atingir a alta performance, para chegar ali naquele nível e poder entregar o produto nesse tempo. Então, muitas vezes, ao usarmos dessa atenção plena, nós colocamos tudo que é distração de parte, telefone, vídeos, músicas, redes sociais, coisas do género. Às vezes uma música de fundo só para ter ali um ruído, mas a certo ponto tu já estás tão focado naquilo que tu estás a fazer que tu até já nem percebes o que é que tu estás a ouvir. Sabes que tem ali algo por detrás, uma música, um instrumental, alguma coisa assim. Mas realmente nós conseguimos ver dentro daquele grupo de bilionários no mundo, um grupo tão restrito de pessoas que atingem alta performance com tanta frequência, elas têm, sim, muitas práticas de mindfulness envolvidas nas suas atividades diárias ou na sua rotina. E eu acho que é um bocado estupidez nós não nos colocarmos nessa posição de experimentar algo novo. Qual é o receio que nós temos de experimentar algo novo? Não é? É tentar adotar uma rotina nova, que nós temos estudos comprovados e pessoas reais no mundo que conseguem obter benefícios. E os estudos comprovados provam precisamente que esses benefícios são reais e que nós podemos atingir a alta performance, sim. Então, eu não vejo por que não nos propomos a tentar algo novo, sendo que nós vamos ter
muita coisa positiva no trabalho e também na nossa vida pessoal. É verdade, é verdade. A pessoa acaba por ser mais centrada, acaba por ter uma melhor autoconsciência, e eu digo até um melhor autogoverno, né? Eu gosto muito da palavra autogoverno, né? E autocontrole também, né? Uhum. A pessoa acaba por ter esses ganhos e esses benefícios, né? É. E pronto, outra conversa está tão interessante, está muito, muito fixe. Acho que as pessoas também têm Uhum. feedbacks aqui positivos. Sandra, antes de finalizarmos, vai Uhum. aqui praticamente já 40 minutos, nós combinamos uma hora, temos aí É. mais 10 minutos. Para finalizar, eu gostaria de finalizássemos com alguma prática, né? Com uma instruçãozinha, Uhum. finalizarmos aí nos últimos minutos. Mas antes queria só tirar aqui algumas dúvidas, caso o pessoal tenha, não é? E, portanto, tem uma pessoa aqui que perguntou-me se pode-se meditar mais de uma vez por dia. Uhum. Pronto, vou deixar esta pergunta e depois vamos ver as outras. Tá. Então, sim, isso é possível. Os monges geralmente têm várias práticas ao dia. E nós temos assim, pelo menos eu vou responder essa pergunta de uma maneira um bocado pessoal. Muitas vezes eu começo o meu dia com a minha meditação e depois, ao longo do dia, tenho alguma coisa que deixou-me muito estressada, muito ansiosa, ou eu não estou tão bem, com a energia boa, eu pego em mim e vou meditar novamente. Nós podemos fazer isso quantas vezes nós quisermos ao longo do dia. Como é Há que deve também... estar o local da meditação? Hum? O local da meditação. Por exemplo, às vezes está no trabalho, aconteceu alguma coisa e a pessoa saiu do controle. Olha, é só a questão, às vezes, uma prática de mindfulness, ok? Vamos esquecer um bocadinho o conceito de meditação, vamos focar Uhum. no mindfulness. Estamos no trabalho e estamos a pensar assim, ok, aconteceu isso, eu preciso relaxar. O que é que eu vou fazer? Faz a contagem, o tal ciclo, de 4 segundos, inspira, 4 segundos, retém, 4 segundos, expira, 4 segundos, retém. Tu estás ali no ambiente, vamos supor que isto é um open space, e eu estou sozinha, estou a olhar para o meu computador, como eu estou a olhar agora, e eu vou ficar. Eu não preciso fazer nenhum gesto com as minhas mãos, eu posso estar a olhar para o computador, como se não tivesse acontecido nada, e simplesmente a me focar na minha respiração. Os meus colegas não vão ver nada diferente aí, mas eu vou estar a olhar para a tela, pode estar branca, pode ter alguma coisa, mas o meu foco está na minha respiração. Só isso durante alguns, vamos dizer aí, 30 segundos já é o suficiente para relaxar. Depois, nós podemos também propor ir à casa de banho. Fica na casa de banho uns 5 minutinhos, ou talvez uns 3, se não for possível, se for constrangedor, mas ficar ali no cubículo, fechadinho, 3 minutos, faz a sua inspiração e expiração controlados, e sempre com aquele propósito de nos focarmos na respiração. Uhum. Sim, posso me concentrar em cada pensamento e reconhecê-los, ter consciência de cada pensamento que vem e que vai. O importante é não ter o julgamento. Ok. Agora, uma pergunta: esse julgamento ele vem de onde? Vem de nós mesmos? Vem de. Como é que Vem de se. nós mesmos. Vem de nós mesmos. Existem alguns estudos agora que comprovam cada vez mais essa diferença entre o subconsciente e o consciente. Então, esse julgamento é o subconsciente a vir minar o consciente. Então, é no fundo teres ali aquele turbilhão
o hábito de estar sempre em pensamentos, a nossa mente super viciada em ter pensamentos, foi assim que nós fomos programados, e às vezes de uma maneira muito instintiva, aquilo surge, para que eu estou a fazer isso? Será que isso que eu estou a fazer bem? Quanto tempo que isso deve demorar e etc. E acho que aí é que esses pensamentos demonstram que nós não estamos a ter compaixão por nós mesmos, não estamos a nos permitir deixar. Sandra, deixei de lhe ouvir. Braulio? Ok, já voltou. E então, uma outra nota que eu lembrei-me agora é que, indiferente, uma coisa que é fixe nós pensarmos sobre fazer meditação em vários períodos do dia, é que muitas vezes algumas pessoas têm muita dificuldade em dormir, têm problemas sérios de insônia, e essas práticas de mindfulness antes de dormir podem ser chave. Elas podem ser chave ao acordar, assim como elas são chave ao dormir. E podem permitir que essas pessoas tenham um sono melhor. Por exemplo, alguém que tenha tenha a oportunidade de fazer exercício a meio do dia. Essa pessoa provavelmente vai querer terminar o seu exercício com uma prática de mindfulness e ter um momento mais familiar durante o período da noite, deixando qualquer problema do trabalho para a primeira parte do dia. Então, naquela segunda parte do dia, está mais relaxado, já não tem os mesmos pensamentos sobre o trabalho, deixou tudo para trás, e a prática de mindfulness lá no meio é super. Então, fiquem à vontade para fazer a qualquer hora do dia. Ok, muito bom. Muito bom. Sandra, está a chegar aqui o final, já estamos praticamente a 57 minutos. Eu quero agradecer por ter aceito o convite. Obrigada. Foi uma conversa muito interessante, muito enriquecedora. Acredito que o pessoal aqui gostou, temos tido bons feedbacks, né? Então, gratidão por esse momento. Eu é que agradeço, Braulio. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha deixado aí nas pessoas a vontade de, pelo menos, experimentar e pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, porque eu acho que se há algo que existe em nós que é natural, é essa habilidade de nos concentrarmos e de termos flexibilidade para conosco, nos permitirmos dedicar pelo menos 1% do nosso dia à meditação. E esse 1% o que é que equivale? 10 minutos de meditação. 10 minutos é tudo que é necessário, é apenas 1% das 24 horas. Peguem nesse 1% e façam o máximo com ele. O máximo com ele, porque faz toda a diferença, e eu acho que é importante sim começarmos a questionar-nos e a tomar consciência de que nós temos padrões e programações que foram formatadas em nós ao longo de toda a nossa vida. E não podemos simplesmente continuar a nossa vida a viver do mesmo jeito só porque eu sempre fui assim. Então, eu espero que tenha ficado um bocado esse espírito nas pessoas de que vale a pena usarmos daquilo que é nato no ser humano, a tomada de consciência e esse poder, esse livre-arbítrio que é tão bíblico, que é tão real. Ok, muito obrigado. E pronto, nós como prometemos, pessoal, agradecemos a vossa presença. Vou pedir a Sandra para fazermos aqui uma meditação, uma demonstração rápida, 2 minutinhos, né?
Não vamos passar 2 minutinhos de uma demonstração prática de meditação. Para quem nunca meditou, ou quem nunca fez o Mindfulness, é a oportunidade de fazer agora, não é? E a convidar para a pessoa ficar sentada na cadeira, já que é o momento mais numa cadeira, ficar com a coluna ereta. Uhum. Enquanto isso, eu vou procurar aqui uma música de fundo. Ótimo. Pode ser que ajude. Claro, olha, a música tem um papel fundamental, ela ajuda bastante. Há momento, com mais prática, talvez a pessoa comece a sentir que já não precisa tanto dela, mas numa fase inicial, ela tem, a música, do modo geral, tem efeitos fantásticos em nós. E então, às vezes, se a pessoa tem dificuldades de se concentrar, a música faz toda a diferença, encontramos aquela estabilidade, entramos no flow da música e fluímos com ela. Então, vamos a isso? Vamos a isso. Primeiro eu vou ver se tu consegues ouvir. Deixa eu ver aqui. Dá para ouvir a minha voz e a música? Dá para ouvir, sim. Ok. A Então eu música vou pedir a todos. A música dá? Dá para ouvir? Dá para me ouvir bem? Então eu vou pedir a todos que fiquem numa postura sentada e que aproveitem para colocar tudo que está à vossa volta de lado e deixar apenas a música vos levar. Concentrar simplesmente na música. Eu vou pedir que sintam os pés tocarem o chão e que ponham as palmas das mãos sobre o vosso colo, as palmas das mãos viradas para cima e as mãos sobre o colo. Uma postura ereta, os ombros relaxados e um leve sorriso nos lábios. Vamos fechar os olhos e vamos inspirar fundo. Inspirar e expirar fundo. Uma vez mais, vamos inspirar e expirar. Agora eu vou pedir que concentrem toda a vossa atenção nessa inspiração. Inspira e expira. E agora, de uma forma natural, coloque essa atenção na sua cabeça, no couro cabeludo, no que poderá estar aí, se há alguma tensão na testa, soltar aquelas rugas da nossa testa e mover a atenção para os nossos olhos, a sobrancelha, se temos alguma tensão nos olhos, na nossa expressão. E levemente mudar a atenção para o nosso pescoço e para o trapézio, para os ombros. Se houver alguma tensão nesse lugar, inspira profundamente e expira toda a tensão que está aí presente. Se for necessário, inspira mais uma vez e expira toda essa tensão que está presa nos ombros. E agora eu vou pedir que levem essa vossa atenção para os vossos braços, as mãos, a ponta dos dedos. Se houver alguma tensão, inspirem profundamente
E expirem toda essa tensão que tiverem a sentir. Depois, nós vamos mover a nossa concentração para o nosso peito, os nossos órgãos interiores, a nossa barriga. Se ela estiver presa, deixem ela ir. Inspirando, levando ar para a zona da barriga, enchendo essa barriga como se fosse um balão. E ao expirar, esvaziar a barriga. Devagar, tirando toda a tensão que nós possamos estar a sentir. Depois, levar a atenção para as pernas, para as coxas, sentindo o lugar onde nós estamos sentados, essa cadeira, as almofadas, o assento, sentindo como é que ele é, se é confortável, se é duro. E depois permitir que a atenção vá para os pés. Sentir esse contato da planta dos pés com o chão, ou da planta dos pés com o nosso sapato. Inspirar, mandar o ar mentalmente para essas zonas. E expirar qualquer tensão que possamos estar a sentir. Por último, vamos olhar para o corpo todo. Vamos dar atenção ao corpo todo que ele está a sentir neste momento. E tudo que for existente aí é bem-vindo. Vamos ter compaixão por aquilo que nós estamos a sentir. E sentir como realmente é. Não interessa se é doloroso, se não é. O importante aqui não é colocar um rótulo, apenas sentir o que estamos a sentir. Por fim, eu vou pedir que inspirem fundo e expirem qualquer tensão que possam estar a sentir ainda dentro do vosso corpo. Inspirar mais uma vez. E ao expirar, tirar toda a compaixão, todo o amor que estamos a sentir dentro de nós, mentalmente, como se fosse uma luz, e permitir que essa luz nos envolva e que saia junto com o ar. Inspirar e expirar uma última vez. E quando for possível, no seu próprio tempo, da sua própria maneira, pode abrir os olhos e voltar ao mundo, sentir tudo que está à volta. Cada detalhe, mexer os dedos devagar, mexer a cabeça e voltar ao mundo real a seu tempo, do seu jeito. E então? Muito bom. Gratidão. Uma leveza, uma tranquilidade. Muito. É uma honra. É importante nós fazermos essa velocidade zero conosco mesmos. Conosco. E ter a importância, ter em nós essa realidade, essa importância que é percebermos quem nós somos e o que fazemos e realmente sentir a nossa essência. Que não é tudo aquilo que, não é todo aquele ruído que está todos os dias na nossa cabeça e é importante diariamente. É verdade. Olha, tem uma mensagem aqui, a Patrícia Soares. A voz da Sandra inspira muita confiança. É doce e também
muita tranquilidade. Obrigada, Patrícia, gratidão, muita gratidão. Para mim é uma honra poder partilhar esses momentos com vocês e, e que me permitiram invadir aí o vosso espaço. Por isso eu agradeço muito, muito, muito. Gratidão, gratidão pessoal, gratidão Sandra. E olha, se vocês gostaram, curtam o vídeo, partilhem para os vossos amigos. E depois, se quiserem saber mais alguma coisinha, algumas sessões de coach, de Master Coach, a Sandra também é Master Coach, né, Sandra? O Braulio também é Master Coach, a Sandra é Master Coach. Qualquer situação que depois quiserem conversar um pouquinho conosco, chamem-nos no off e espero que tenham gostado. Gratidão por tudo. Vamos encerrar aqui o nosso encontro.